Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, linha de tendência, como medir a tendência. É isso que nós vamos aprender na aula de hoje, meu querido e minha querida. Sejam bem-vindos aqui, tá? A essa aula, onde eu vou te ensinar, de fato, a operar linha de tendência, como traçar, na verdade, e como operar. Qual é a forma correta, né? Existem várias formas corretas, tá? Dependendo do seu perfil operacional, você pode estar trabalhando com um perfil mais scalp, onde você pega menos pontos quando o mercado ou o preço chega nessas regiões, tá? Das linhas de tendência, ou você pode estar também fazendo operações mais longas, buscando topos e fundos prévios, né? Suporte e resistência. Mas nós vamos ver na aula de hoje como é que faz para traçar primeiramente linhas de tendência, tá? LTA e LTB, que a LTA significa linha de tendência de alta e a LTB linha de tendência de baixa, beleza? Então, nas próximas aulas nós vamos estar vendo também sobre linha de tendência curta, então fica ligado, tá? Para aprender a operar num curto prazo, beleza? Que é as linhas de tendência mais curtas te dão essas oportunidades de você fazer operações, né, em uma macro tendência, mas com linhas de tendência mais curtas, tá? Vamos lá então, vamos para o gráfico aqui, tá? Vamos pegar aqui então esse gráfico do dólar hoje, tá? O dólar já está se movimentando aqui, ó, tá? Ele está se movimentando assim, beleza? Então, o que a gente tem que entender? Uma linha de tendência de alta, ela mede, né, o preço, né, quando ele está subindo, tá? O que eu preciso ter, primeiramente, para poder traçar uma linha de tendência de alta, tá? O que eu preciso ter? Eu preciso ter um topo e um fundo. O que é um topo? Exatamente isso aqui. O que é um fundo? Exatamente isso aqui. O fundo, ele sempre fica na região de menor valor do ativo. O valor do ativo está aqui embaixo, ó. Está aqui na lateral direita, na verdade. Esse é o valor do ativo, tá? Então, quando eu tenho o mercado se desenvolvendo assim, ó, aonde vocês acham que são os fundos? Aonde você acha que é o fundo? É aqui, nessa região, os fundos. E os topos, aqui. Os topos, ao contrário dos fundos, eles ficam num preço mais alto, num preço mais caro, né? Então, aqui é um topo, tá? Exatamente esse bico que ele faz aqui deixa, tá? Esse é o topo. E, por exemplo, se o mercado estava se desenvolvendo aqui, ó, numa lateralização e fizesse isso aqui para cima, ó, mesmo assim aqui ainda ia continuar no valor mais baixo, né? Aqui é o valor mais caro e aqui é o valor mais baixo. Então, o fundo sempre fica no valor mais barato e o topo sempre no valor mais caro. Tá? Isso eu espero que você tenha entendido aí, tá? Então vamos fazer uma sequência de topos e fundos aqui, ó, só para você entender bem, tá? Se eu sei que os fundos eles ficam nas regiões de menor valor, né, onde o preço está bem barato, eu sei que então eu tenho um fundo aqui, eu tenho um fundo aqui, é esse fundinho em V que, ó, que ele deixa, né? É esse Vzinho aqui, ó, tá? Aqui é um fundo, aqui é um fundo, aqui é um fundo, ó, aqui ainda ele não deixou um fundo, tá? Porque o que acontece? O mercado, quando ele vem lá em cima e deixa um topo, tá? Para ele deixar um fundo, ele tem que fazer esse movimento aqui. Aí ele deixou um fundo. Se ele faz isso aqui, ó, ele não deixa um fundo nessa região. E se ele continua caindo, ó, ele tava aqui, ó, digamos que ele tava aqui, aqui é um fundo. Se ele vem lá de cima desse topo e rasga para baixo, ele não deixa um topo, um fundo no menor valor, entendeu? Ele vai fazer um fundo aqui embaixo daí, né? É aí que a gente tem as quebras de tendência, beleza? E é isso que a gente vai aprender aqui também. Tá? Uma aula bem completa, então já deixa seu like se você está assistindo no YouTube. Deixa um comentário se está assistindo aqui dentro da mentoria completa, tá? Essa aula, então deixa um comentário. Eu vou estar te assessorando, você é o meu mentorado. Então, em tudo que você precisar, você me chama lá no grupo do WhatsApp VIP, que nós temos o grupo VIP dos mentorados, beleza? Aí lá a gente vai estar discutindo mais, tá? E também pode estar me chamando no privado. Show de bola? Então, a gente tem que entender os fundos. Os fundos a gente já entendeu, que é isso aqui, ó. É o Vzinho, tá? E os topos é o A. É um Azinho, né? Ele deixa um Azinho. Olha aqui, ó. Mais um topo, mais um topo, mais um topo, mais um topo, mais um topo. Então a gente tem topos assim, ó, tá? Em cima e fundos embaixo, certo? Como é que eu sei, então, medir uma tendência? O que é uma tendência? É quando o mercado ele está se desenvolvendo numa única direção, ou para cima ou para baixo. Quando ele se desenvolve numa única direção, a gente procura comprar, né? Quando ele se desenvolve numa tendência de alta, é a LTA a gente traça daí, né? A linha de tendência de alta, que vai
estar monitorando a tendência. A linha de tendência nada mais é do que uma monitora da tendência. Ela monitora a tendência. A gente consegue, no nosso método, fazer isso com a média de 9 e de 20, né? Que são as médias mais curtas. A gente faz isso também com as médias de 9 e 20. Mas para quem opera só price action, né? Vai fazer o uso dessas linhas de tendência, tá? Então vamos lá. O que eu preciso entender, tá? Os topos e os fundos, né? O que são? A gente já viu agora, tá? Mas para traçar uma linha de tendência, o que eu preciso fazer? Eu tenho que unir no caso de numa tendência de alta, que o preço está subindo, o que eu faço? Eu tenho que unir os fundos. Os fundos você já aprendeu o que é. Tá? Eu tenho que unir esses dois fundos primeiros e traçar nesses dois fundos uma linha que bata nesse fundo e que bata nesse fundo, tá? Para traçar uma linha de tendência de alta, tá? Aqui no desenho não ficou tão bom, tá? Mas você vai ver no gráfico, vai ficar bem legal, tá? Isso numa tendência de alta. Na tendência de alta eu uno o quê? Os dois primeiros fundos, na tendência de alta. Quando eu vou traçar uma linha de tendência, eu vou unir esse fundo e esse fundo, tá? O detalhe, tá? É regra. O fundo que você vai unir tem que ser um maior do que o outro, tá? Numa tendência de alta. Não adianta você fazer uma linha de tendência de alta assim, ó. Um fundo tá aqui, outro aqui. Isso aqui já não é tendência de alta, tá? Isso aqui não é tendência de alta. A tendência de alta é isso aqui, ó. Deixou um fundo, veio e fez outro fundo. Você pode ter usado esse fundo aqui também para ter traçado, né, a linha de tendência, tá? E a ideia é que sempre quando o mercado chegue perto dessa linha, a gente venha buscar operações de compra, beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui, então, simbolizando uma linha de tendência de alta, só para explicar como que você traça. Depois a gente vai para o gráfico, tá? Então, eu tenho, digamos, esse preço menor e esse preço aqui, né? Menor também, porque esse aqui é um topo, tá? Em linha de tendência de alta, LTA, a gente não traça nos topos a linha. Aí isso já é um canal, e não é papo para agora, tá? Então, o que nós vamos unir? Esse fundo com esse fundo. Nós vamos pegar uma linha, tá? Em toda a plataforma tem uma ferramenta de linha, e nós vamos unir os dois fundinhos aqui, ó, tá? E vamos esticar a linha lá para frente. Isso aqui, ó, isso aqui ainda não veio acontecer, tá? Isso aqui ainda não aconteceu. Mas a linha de tendência a gente vai traçar de qualquer forma. Tá? Para prever, né, uma movimentação do mercado, a gente traça ela aqui, ó. A gente uniu esse fundo com esse fundo. E agora, quando o mercado vir fazer isso aqui, ó, quando ele chega nessas regiões, qual que é a ideia? Que ele venha respeitar a tendência de alta. Ele continue fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Topos e fundos um maior que o outro. Sempre eles têm que ser maiores uns que os outros, tá? Esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui, ele é menor que esse aqui, ó, tá? E esse aqui é maior do que esse aqui, tá? Então a gente tem que ter os fundos maiores uns que os outros e os topos maiores uns que os outros numa tendência de alta, tá? Mas sempre preste mais atenção nos fundos, que é onde que você vai traçar a linha de tendência. Os fundos têm que estar um acima do outro. A linha de tendência de baixa é ao contrário, né? Os topos têm que ser sempre menores uns que os outros. É o que nós vamos ver agora. Então aqui você já aprendeu a traçar, então, a linha de tendência, tá? Depois nós vamos pro gráfico. Show? Tá? Então vamos lá. Agora numa tendência de baixa, tá? Eu sei que se eu tenho movimentação assim, tá? Eu tenho uma tendência de baixa. O que é esse topo, esse fundo aí, Cris? Nada mais é do que a representação, tá? Via desenho do que o que pode acontecer no gráfico, tá? Eu só estou simbolizando isso, beleza? Tá? Então, numa tendência de baixa, agora é LTB, linha de tendência de baixa, que é onde a gente traça, tá? Para ter uma projeção do que pode acontecer, beleza? O que a gente vai unir, tá? A gente vai unir, então, os topos, não mais os fundos. Os fundos a gente une na tendência de alta, onde a gente traça nos dois primeiros fundos uma linha estendida lá para frente, para que quando o preço venha fazer uma correção naquela linha próxima à região da linha, a gente venha ao procurar por operações de compra, tá? Então, aqui, ó, numa tendência de baixa, eu tenho que ter topos e fundos, né, descendentes, sempre para baixo, tá? Aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo, e aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho um topo. Aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho um fundo, um fundo, um fundo, um fundo, e o último valor que também é representado pelo um fundo, tá?
Então, o que que acontece? Todos os fundos e os topos, eles estão indo para baixo. Ou seja, esse topo é maior do que esse é menor do que esse é menor do que esse é menor do que esse. Isso que define uma tendência de baixa, beleza? Tá? Então vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui agora de topos e fundos descendentes e vamos ver aonde que a gente tem que colocar a nossa linha de tendência de baixa, tá? Aonde que a gente coloca? Nos topos. Nos fundos a gente coloca em linha de tendência de alta, tá? Então a gente vai colocar nesse topo e nesse topo vamos traçar uma linha de tendência estendida, tá? Muitas pessoas usam a cor vermelha para definir uma linha de tendência de baixa, a cor verde para definir uma tendência de alta, tá? Use como quiser, tá bom? Eu vou unir esse aqui, eu vou pegar uma linha daqui até aqui naquele topo. Então eu faço uma linha estendida, tá? E sempre que o mercado chegar perto dessa linha, não exatamente na linha, mas naquela região, a gente vai pensar em vender. A gente não vai simplesmente apertar lá no botão de venda na sua plataforma. Não é assim que funciona, tá? Você tem que fazer uso de outros métodos, tá? E a gente aqui na Holy Trader, a gente tem uma mentoria completa para fazer isso, tá? Para te ensinar isso. Você já passou aí pelas aulas e tal, você sabe como que a gente opera, tá? Então, vamos lá. Isso aqui, então, é a representação gráfica de uma linha de tendência de baixa, uma LTB. E essa é uma estrutura de baixa. Anteriormente, você viu uma estrutura de alta, tá? E quando não tem tendência, o mercado é lateral. O mercado faz aqui. A gente não vai usar nada. A gente não usa linha de tendência, tá? Então, não é papo para essa aula isso aqui. Isso aqui é papo para aula de caixote, de lateralização, que nós vamos ter também na sequência da nossa playlist aqui do módulo Fundamentos do Mercado Financeiro, beleza? Tá? Agora, Cris, vamos lá para o gráfico, tá? Vamos lá para o gráfico, me mostra como que funciona para usar isso no vamos ver, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Na verdade, a primeira coisa que você não deve fazer é fazer isso aqui, ó. Usar o gráfico assim, você não consegue enxergar uma visão macro. Você não tem ideia do que pode acontecer. A não ser num curtíssimo prazo que você vai pegar uma linha de tendência. Ó, aqui o mercado não fez um topo e aqui também não fez um topo mais baixo. O que que é isso? É uma estrutura de baixa. A gente tá vendo uma estrutura de baixa como a gente viu anteriormente, onde os fundos e os topos são descendentes. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que unir esse fundo, esse topo com esse topo, traçando uma linha de tendência entre eles. Ok? Correto? É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente viu. Só que aqui, cara, a gente tá numa micro da micro tendência. A gente não tá conseguindo enxergar uma floresta, a gente não consegue enxergar tudo que o mercado já fez e tudo que ele pode fazer. Se eu trabalho assim, talvez aqui embaixo, ó, eu não tenha o visual aqui, né? Que aqui tem uma região fortíssima de suporte e um suporte, né? Ou lá em cima, quando o mercado estiver subindo lá, ele rompeu esse topo, lá atrás a gente não consegue enxergar se tem uma resistência aqui, né? E daí, muitas das vezes as pessoas traçam a linha de tendência aqui, o mercado tá formando uma estrutura de alta, ele chegou aqui, a pessoa toca a compra e é estopada e não entende por quê, daí bota a culpa na linha de tendência. Só que você tem que entender uma coisa, você tem que usar todo o seu arsenal, suporte, resistência, linha de tendência, tudo que a gente está vendo aqui no módulo de fundamentos técnicos, tá? E nessa série aqui do YouTube também, que essas aulas estão indo lá para o YouTube, tá? Estão liberadas, porque esse conteúdo é um conteúdo fundamental, tá? E eu tô deixando aqui na mentoria esse conteúdo para reforçar aquilo que você já viu lá na mentoria completa, tá bem? Então vamos lá. Ó. Ah, eu posso operar assim? Cada um, né? Se você quer ter um operacional de scalp, você pode fazer sim, tranquilamente, tá? Você pode fazer, tá? Sempre que o mercado chegar aqui perto, né? Perto, não precisa exatamente tocar, tá? Você pode abrir uma operação de venda. Olha aqui, ó. Se você trabalha com scalp, você fez uma venda aqui, buscando até esse fundinho aqui, ó. O mercado ainda está se desenvolvendo, tá? Onde é que é o stop? Normalmente aqui em cima que o pessoal coloca, tá? Então, o stop vem aqui, a ordem de venda veio aqui, e o alvo você pode fazer 1 para 1, jogar para baixo, tá? Joga para baixo o alvo, tá? O mercado andou um pouquinho, já puxa pro zero, né? Esse é um perfil scalp. Mas para quem quer ter um perfil mais de long, né? Pegar tendência, tem que fazer isso aqui, ó. Tem que fazer isso aqui no gráfico. Não tem saída. Eu tenho que saber o que o mercado tá fazendo se eu quero ser um cara que pega a tendência, né? E a gente percebe que o que aqui, ó. Olha só. Isso tudo nós vamos aprender aqui na aula de
fundamentos, tá? Em todas as aulas que nós vamos estar mostrando. Eu vou usar as ferramentas do Trid, que a gente vê que elas estão aqui, ó, do lado esquerdo, que tem a barra de ferramentas. Se ela não está exibida para você, clica com o botão direito, vai exibir barra de estudos. É a barra de estudos, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar, nós vamos fazer alguns desenhos. Ó, o mercado aqui, ele tava lateral, tá? Tava lateral. Até tava fazendo uma tendência de baixa assim, ó. Só que assim, ó, preste atenção nisso. Toda vez que o mercado deixa uma linha de tendência muito inclinada, quase que para reta, eu não gosto de utilizar. Eu gosto de utilizar ou ela assim, ó, na vertical, bem na vertical assim, tá? Bem deitadinha, ou no caso de tendência de baixa, assim eu gosto de usar, tá? Quando ela tá numa tendência forte. Aqui, assim e assim, ele não tá me dizendo que a tendência tá forte. Ele tá me dizendo que a tendência tá fraca. Outra coisa que talvez as pessoas nunca te falaram é isso, tá? A inclinação dessa linha de tendência, tá? Ah, e para alta, Cris? Para alta da mesma forma. Se eu quero ter uma tendência fortíssima, eu pego assim, ó, e faço isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó, deu um fundo, aqui, ó, une esse cara com esse aqui, ó. Olha aqui onde é que o mercado chegou, deu uma compra aqui, o stop aqui. Você poderia ter buscado aqui, ó, no rompimento, ó, um gain legal, né? Quantos pontos daria ali? Não faço ideia, ó, 300 pontos, né? Só com linha de tendência, cara. Ó, por que eu fiz a compra aqui? Tá? Primeiro, tá? Porque eu sei que quebrou uma estrutura de baixa, tá? Ele fez um pullback, tá? Ele não voltou para dentro da estrutura continuar uma venda, para continuar vendido, tá? Ou tendência de baixa. Ele respeitou essa linha de tendência aqui que eu tracei aqui. Quando aqui é quebrado, a gente automaticamente já liga fundo com fundo para traçar a linha de tendência de alta, tá? Procure aí os fundos maiores uns que os outros, una eles e espere o preço chegar nessas regiões para poder operar, beleza? Tá certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho praticamente, tá? Aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho um topo, tá? Abaixo disso a gente não pode operar, dentro disso a gente não pode operar, tá? A gente tem que fazer o quê? Esperar romper, voltar e confirmar aqui que confirmou o rompimento de fato, tá? Ele veio para baixo, fez um outro topo aqui, ó, tá? Então o que eu faço? Eu pego então e uno aqui, ó. Eu tento unir o melhor possível, né? Os topos, né? No caso, né? Ó, numa tendência de baixa é os topos. Ó, tá vendo? Aqui, digamos que não tem para lá. Não tem nada de mercado para lá acontecendo, tá? O que eu faço? Eu boto uma linha daqui até aqui. Tá? Se aqui eu tenho uma lateralização, tá? Aqui que rompeu, eu tenho esse fundo de referência, esse topo. Aí eu espero ele vir fazer um outro topo para me servir de referência, tá? Aí eu traço uma linha de tendência. Vamos lá. Tenho aqui, eu tenho esse topo, eu tenho esse topo, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou traçar. E olha só que lindo de se ver isso aqui, ó. Não chegou próximo, tá? E isso tudo é você que vai fazer os estudos, cara. Ah, quanto que é o próximo que eu gosto de operar? Não sei, mas olha só que lindo isso aqui, ó. Quando chega próximo da linha de tendência, ele me dá esse candle de força, um stop aqui em cima, vendo aqui. E aí você faz os níveis de Fibonacci e tal, tá? Você bota do último pivô que deu aqui, ó. Esse aqui é um pivô de baixa, ó. Isso nós vamos aprender também no módulo, tá? Pivô de baixa. Rompeu ele aqui, ó. Você pode botar os níveis de Fibonacci lá para baixo, sempre projetando da cabeça do pivô de baixo, beleza? Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos aproximar um pouquinho mais aqui. Vamos usar a ferramenta do Trid. Vamos botar desse topo com esse topo. Olha só, aqui não tem mercado, ó. Não tem mercado. Isso aqui é o que aconteceu até aqui. Um topo com topo. Linha de tendência de baixa, né? Vamos passar aqui, então, para frente. Vamos passar. O mercado não chegou próximo. Olha o tamanho do buraco aqui, tá? Preste atenção no tamanho desse buraco, tá? Então tem que chegar próximo à linha, tá? Não precisa encostar obrigatoriamente, tá? Ó, chegou na linha, ó. Chegou na linha. O mercado encostou na linha, beleza? Encostou na linha, tá? O que eu faço? Tem pessoas que fazem assim, ó, não esperam um candle de força e tal. Já o candle que encostou, né? Já bota uma ordem de venda aqui no rompimento da mínima, um stopzinho aqui em cima, né? Uma ordem de venda aqui. Pode buscar até esse fundo aqui, tá? Ó, tem um bom de um gain. Vamos ver o que aconteceu.
Ó, deu take. Ó, a pessoa que vendeu aqui, tá? Botou o stop aqui, buscou até esse fundo. Ó, deu um take, tá bom? Dependendo do tamanho da sua mão, é só uma operação que você precisa no dia. Você não precisa ficar o dia todo, né, exposto ao mercado. Beleza? Ó, vamos lá, vamos ver o que acontece. Ó, tá bem afastado da linha de tendência. A gente não faz operação de venda aqui, ó. Aqui era uma operação de venda. Vamos ver, vamos aproximar um pouco mais. Ó, aqui, se você fez a venda exatamente no rompimento do pavio por causa dessa linha e botou stop aqui, você tomou um stop curto. Mas se você fez que nem aqui, ó, nesse caso aqui, qual que era a outra forma? A primeira forma foi essa aqui que eu mostrei pra você, ó. No rompimento desses candles aqui de indecisão, o mercado vem numa força e fica candles menorzinhos, mostrando fraqueza na força, né? O que acontece? A pessoa poderia ter botado a venda, como eu falei, buscando até aqui nesse fundo, tá? Mas tem um outro tipo de operação, é esperar uma barra de força, tá? Quando chega próximo a essa região, que foi essa barra aqui, ó, tá? A venda pode ser aqui, o stop aqui, tá? E buscando o fundo ou os níveis de Fibonacci, como eu já mostrei, desse pivô. Você projeta a cabecinha desse pivô de baixo, para baixo vai dar os níveis de Fibo, tá? Vamos até fazer aqui, vamos ver como é que ficou. Ó, daqui até aqui. Ó, o primeiro nível de Fibo, tá? Segundo, terceiro. E tem ainda um quarto nível de Fibo, que eu não procuro buscar ele, tá? Mas até o terceiro eu busco. Ó, se você fez a sua venda aqui, buscou até aqui, tá? E olha que louco, né? Como é que a Fibonacci só tocou e subiu. Ó, daí ele rompeu. É muito legal o Fibonacci. Isso você vai aprender aqui também, tá? Fique bem tranquilo, né? As aulas vão sendo soltadas aos poucos, tá? Mas aqui, ó, aqui não teve um operacional de barra de força, como essa barra aqui, tá? Então, rompeu aqui. O que que a gente aguarda? O que que a gente aguarda aqui, ó? Eu sei que aqui eu tenho um fundo. Se rompeu a linha de tendência, a gente tem que aguardar uma confirmação. Olha, rompeu uma linha de tendência de baixa. O que que pode acontecer quando rompe uma linha de tendência de baixa? O mercado está se desenvolvendo nela, tá? O que que eu gosto de que aconteça, tá? Eu gosto que aconteça esse movimento aqui, ó. Esse pivô que rompeu aqui, tá? Esse rompimento, ele vem no pullback aqui, sempre testar a região rompida, tá? Pode vir testar esse fundo aqui, tá? Mas, olha só, o que que você tem que ficar atento? É no pivô. Esse é o pivô armado para alta, para ele se desenvolver para cima. Se essa região do pivô for perdida, o mercado vai começar uma tendência de alta. Enquanto que essa região aqui não é perdida, é só rompimento falso, rompimento falso, rompimento falso, o mercado vai ficar o quê? Lateralizado aqui. Tá? E aqui a gente não opera, não opera. Outra coisa que pode acontecer, um falso rompimento, o mercado continuar fazendo uma estrutura de baixo. Tá? E daí a gente traça linha nova ou reajusta essa linha aqui de cima. Simples assim, tá? Mas se rompeu, vamos ver o que que aconteceu. Ó, o que que a gente precisa saber? O pivô, né? A gente precisa botar aqui, ó. A gente tem um fundo aqui e um fundo aqui. Como assim, Cris? Olha só, olha o momento do mercado. Qual foi o pivô que rompeu? Esse cara aqui, ó. Ah, vamos dizer que foi isso aqui, ó, que rompeu, ó. Não é um pivô tão bonito. Um pivô bonito é assim, ó, que vem corrigindo no 50. Esse não veio nem no 50% corrigir aqui dessa movimentação, tá? Que fez o rompimento, beleza? Então, o que que eu aguardo? Um rompimento aqui. Ó. Ó, aqui eu tenho um fundo, aqui eu tenho um fundo. Vamos fazer esses dois fundos. Eu poderia fazer esse aqui, ó, também, ó. Esse fundo aqui. Traça uma linha de tendência lá para cima, ó. Vamos pegar uma outra linha aqui. Vamos unir esse aqui com esse aqui. Ó, mas daí a gente tem que cuidar para a inclinação da linha, tá? A inclinação da linha. Não pode ficar muito assim. Eu gosto de operar ela assim, ó. Bem inclinada para cima. Não assim e nem assim. Assim é reto, na verdade, não tem tendência, tá? Aqui mostra a fraqueza, aqui mostra a força na tendência, tá? Se você só operar price action, tem que ser assim, cara. Eu sei ler price action, sou muito bom até em price action. Só que eu não opero só mais price action, tá? E no nosso método, Holy Trader, na mentoria, eu ensino como que a gente opera, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Agora, o que que ele fez aqui, ó? Ele fez esse pivô aqui, tá? Aqui rompeu, confirmou, tá? O que que as pessoas podem fazer aqui? Ó, qual foi o candle que rompeu? Esse cara aqui. Tem gente que já bota a ordem de compra aqui, stop aqui embaixo. Vamos ver o que aconteceu? Só que fechou o mercado.
né? Se a pessoa fez a compra no final do dia, ficou presa, deixou para outro dia, já começou lucrando, olha só. Ó, a pessoa que comprou aqui, botou stop aqui, começou lucrando, tá? Mas o que que poderia acontecer? Eu não oriento ficar posicionado para outro dia, poderia o mercado aqui abrir aqui embaixo, ó. Então, já matando o stop da pessoa, né? Do trader. Então, cara, final do dia, depois das 16 horas aqui, ó, cara, o mercado não tem mais tanto volume. Você não precisa operar, tá? O que que você busca quando você entra numa operação? Que o mercado fique ali zanzando, 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 ou que logo vá no seu alvo, tá? Ou logo vá no seu alvo. O que que você me diz? Comenta aqui pra mim, como é que você gosta de operar, tá? Qual é o seu estilo operacional? Deixa um comentário aí se você tá gostando também, tá? Então, cara, eu não procuro operar depois das 16 horas, tá? É uma opção minha, tá bom? Mas vamos ver o que o mercado começa a fazer, ó. Ó, a gente já tá muito aproximado, tem que cuidar com isso. Ó, agora a gente começa a colocar aqui, ó. Ó, o outro dia abriu aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui no outro dia, tá? Daí a gente começa a trabalhar com suporte, existência, que não é papo para essa aula, tá? Mas isso é papo para outras aulas, a gente até tem já as aulas programadas aqui, tá? Então, fica tranquilo, você vai assistir todas as aulas, depois lá no final, você junta tudo. Show? Ó, o mercado abre aqui, já rompendo esse topo, tá? O que que eu preciso? Um topo e um fundo. Qual que é a minha mínima? Aqui. Então, isso aqui para mim é um fundo. Isso aqui também é um fundo. O que que eu faço? Linha de tendência. Linha de tendência, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Linha de tendência, ora. Linha de tendência, uni esse fundo e esse fundo. Eu botei uma linha daqui até aqui e estendi ela lá para frente. Olha só que louco. O mercado vai lá para cima, volta e para na linha de tendência. Quem gosta de fazer operação, de botar as ordens já na pedra, pegou um bom do take, mas não funciona sempre, tá? Não funciona sempre, tá? Olha aqui um topo aqui em cima resistindo, né? Se eu falei que em uma tendência de alta os topos e os fundos são ascendentes, o que que eu preciso que aconteça toda vez nessa pernada aqui que rompa o topo, nessa pernada aqui que rompa o topo, nessa pernada aqui que rompa esse topo. Mas não foi isso que aconteceu. Olha aqui, ó. Pá, pá, pá. Então, quando o mercado chega aqui, você não vai fazer operação, tá? Não faça operação assim. Ó, o mercado fez isso aqui, ó. Você já tem uma linha de tendência. Ele não rompeu esse topo e voltou. Cara, ele quer armar um pivô de baixa, tá? Para buscar níveis de Fibonacci aqui para baixo. Chamar uma tendência de baixa daí. Muito cuidado com isso também, tá? Ó, agora o que que eu posso traçar aqui? Tá? Poderia ter traçado o que aqui? Uma linha de tendência de baixa. Tá? Isso vai acontecer muito, tá? Ó, de qual topo a qual topo? Desse topo com esse topo aqui, tá? Por que que eu tenho aqui? Eu tenho um topo assim, ó. Qual que é a minha expectativa? Que o mercado venha aqui, ó, e venda. E venda. E venda. Sempre próximo da linha de tendência. Mas não foi o que aconteceu. Olha o que aconteceu de novo. Rompeu a linha de tendência. O que que eu volto a fazer? Mais uma linha de tendência desse fundo com esse fundo. Ou pode unir aqui no corpo dos candles também, tá? Porque daí, se você unir na sombra, tem que cuidar com a inclinação, tá? Volto aqui, tá? Olha só agora. Eu uni esse fundo. Uni esse fundo com esse fundo, tá? Uma linha daqui até aqui estendida. Voltou aqui. Ó, deu um gatilho de compra. Comprou. Só que dependendo do seu alvo, tá? Se você faz scalp, e eu oriento muito isso para fazer scalp. Trabalhar só com linha de tendência, faça scalp, tá? Faça scalp, tá? Sempre bota 1 para 1, né, do seu alvo aí, tá? Ou busque os topos prévios, tá? Só que aqui a gente tinha uma região muito forte, ó. A gente já começa a unir resistência. Então, quem é o cara do price action, não tá só olhando linha de tendência, tá olhando suporte, resistência, força, fraqueza de movimento, regiões operacionais. E aqui em cima, cara, se você for botar, aqui, ó, olha só. Aqui a gente tem um suporte, que é os fundos, né? E aqui a gente tem uma resistência, que são os topos, tá? Se eu compro aqui, eu tô comprando longe da região compradora, da região onde tem liquidez, da região onde tem dinheiro, onde tem mais pessoas comprando, tá? Essa região aqui, ó, é a região onde tem mais gente comprando. Por que que eu vou comprar no meio, então? Aí é leitura, tá? Aí você já começa a juntar uma coisa com a outra
de price action, suporte e resistência, topos e fundos, né? Linha de tendência e blá blá blá, beleza? Provavelmente o cara que faz esse tipo de leitura que eu falei agora, junta tudo isso, não fez a compra aqui, tá? E ele tá pensando em venda aqui em cima. Por quê? Porque aqui já mostrou muito pavio nos candles. Aqui deu uma estrela, por mais que seja verde, tá? Ó, deu uma barra de força aqui também. O cara que opera resistência, ele fez uma venda aqui buscando até aonde? Até aqui embaixo, nessa região, tá? Então, muito cuidado com isso. Você tem que unir suporte e resistência com linha de tendência. Isso é obrigatório, tá? Leitura de rompimento de linha de tendência, pivô armado e tal, é outra leitura, tá? É outra leitura. Pode juntar também, e deve juntar, né? Mas fique ligado com isso. Olha como é tão forte essa região aqui em cima, ó. Região forte, ó. Região fortíssima. Fortíssima, ó. Tá? Beleza? Vamos puxar pro lado. Olha lá, agora ela é rompida essa região, ó. Rompida. Agora o que eu tenho que esperar? O que eu tenho que esperar? E olha só essa aula, cara. Essa aula tá completíssima pra você. Completíssima, tá? Ó, eu tenho esse fundo. O que eu preciso esperar agora aqui? Um outro fundo aqui, ó. Tá? Pra mim traçar uma linha de tendência aqui. Então vamos ver. Essa linha eu apago. Eu não fico com o meu gráfico assim, tá? Eu apago essa linha aqui também, tá? Então o que eu espero? Essa região que era forte aqui agora, ó. Ó, daí é a teoria da bipolaridade, que nós também vamos ter uma aula aqui, tá? O que pode acontecer? O preço vir aqui próximo a ela, testar e subir, se ele quiser engatilhar uma tendência de alta, tá? Ó, vamos ver o que ele vai fazer. Ó, o que eu falei? Que a gente precisa de um fundo e um fundo, os fundos maiores. Agora o que a gente faz? Linha de tendência nesse negócio, cara. Ó. O único detalhe também, tá? Na inclinação da linha, é que se ela tiver muito inclinada, tá? Vamos lá de novo. Se ela tiver muito inclinada assim, ó, aí também não mostra muita força. Qual que é a melhor inclinação numa linha de tendência? Assim. Tá? O preço vindo assim, ó. Agora, se o preço faz isso aqui, ó, eu tenho uma linha de tendência quase reta, é bem complicado, tá? Muito cuidado com essa inclinação. Então vamos lá, vamos ver o que acontece, ó. Rompeu. Cara, quando não respeita a linha de tendência, no que eu tenho que pensar? Tá? No que eu tenho que pensar? Nesse pivô aqui, ó. Tá? Porque se falhou fundo, falhou topo, ó, topo mais baixo um que o outro. O que você já pode pensar aqui também? Em traçar uma outra linha de tendência. Daqui até aqui. Ó. Bota uma linha daqui até aqui, estende lá pra frente. Porque daí se ele vir romper esse pivô aqui, ó. Rompeu ele aqui, pá. Toda vez que chegar perto da linha, ele vai procurar uma venda. Ó, fechou o dia também. Eu não tô ligado no horário nem nada, a gente só tá fazendo a leitura, ó. Fechou o dia, já abriu, né? Já bateu aqui nessa região. É uma região, porque falhou o fundo, então é uma região forte de venda. E aqui é um fundinho. Então eu tenho um mercado num caixote, tá? Eu espero romper. Primeira coisa da manhã. Olha lá. Olha lá. Só price action. Só resistência, suporte e linha de tendência. Essa linha aqui, ó, já era. Não existe mais, tá? O que eu boto no mercado aqui, ó? Boto num caixote. Agora eu já tô começando a juntar mais. Tá começando a ficar mais avançada a aula aqui, tá? Ó. Ó, rompeu. Rompeu o quê? Rompeu um pivô. E o que eu, Cris, faço? A gente tem um setup de rompimento de pivô. Ô, cara, se você só ficar analisando o gráfico limpo assim, cara, é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Tá? Mas a gente faz uso de médias também. A gente tem uma playlist lá no YouTube. Aqui no YouTube, se você está me assistindo, tá? Rompimento de pivô, tá? Procura aí a playlist, ó. O que é todo esse movimento aqui, ó? Essa coisa feia aqui dentro, ó. Por mim, não me interessa o que aconteceu aqui dentro. O que eu quero saber? Se vai romper para cima ou se vai romper para baixo. Se romper para baixo, eu sei que isso aqui nada mais é do que lá no gráfico maior, um pivô de baixa, armado. Ó, rompeu com esse candle aqui, ó. Esse candle aqui foi o carinha que rompeu, ó. Então, o que eu posso botar aqui? Uma venda. Buscando até onde? Até o fundo. Tá? Onde está o stop? Pode estar aqui, pode estar lá em cima. Tanto faz, cara. Por isso que eu faço uso das médias móveis, VWAP. Eu normalmente escondo um pouquinho acima da VWAP nesse caso. A VWAP, nesse caso, provavelmente deve estar passando aqui. A VWAP deve estar passando aqui assim, ó. Então, se eu vendo aqui, tá? Duas coisas. Eu posso pensar em venda aqui, tá? Ou posso pensar numa correção, uma venda um pouquinho mais próximo, para o meu stop ficar mais curto, tá? E quando eu faço vendas assim, eu escondo na VWAP meu stop loss.
meu alvo, aí eu projeto o fibo daqui até aqui, lá para baixo, tá? Vamos fazer isso. Ó, vamos fazer isso. Ó, primeiro alvo de fibo, ele já deu o candle já batendo. Segundo, é aqui embaixo, ó. Se você trabalha com scalp e fez uma venda aqui, pá, já pegou 100 pontinhos. Terceiro alvo de fibo. Eu trabalho até o terceiro no máximo. Ó, vamos botar pra frente. Vamos ver se vai dar. Oh! Take. Quarto alvo de fibo, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem o quê? Tem o quê? Tem suporte. Então, se você fez uma venda aqui, busca até aqui, cara. Ah, mas será que vai romper isso aqui? Vai descer lá pra baixo infinitamente? Eu acho que vai romper, cara. Eu não vou botar meu alvo aí. Vou botar mais pra baixo. Cara, para com o se e para com o eu acho. Não fique na esperança. O mercado não faz o que você quer. O mercado faz o que ele quer. Tá? Então o stop tá aqui, ou atrás da view up, tá? Escondidinho, vendeu aqui, ó. Buscou o alvo de FIBA aqui embaixo, ó. Aqui ou aqui no suporte. E olha quando chega nesse suporte, cara. Cara, você tá tendo uma aula de price action maravilhosa aqui. Olha quando chega no suporte. Olha o que acontece. E acaba o dia. Na verdade, isso aqui já é hoje, né? Já é o que aconteceu hoje. Olha que loucura, só com price action. É que eu voltei vários dias aqui, ó. A gente fez a análise. E aqui a gente tá atualmente, cara. O que o mercado pode estar fazendo aqui agora? Ó. Olha só, ele quase buscou o último alvo de FIBO. Qual que é o último alvo? 100% aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Escrever percentuais. Ó, 100%. Tá? 100% de Fibonacci. Tá bom? Então, o que eu posso pensar agora aqui? Já que rompeu aqui, ele armou um pivô de baixa. Tá? Eu vou esperar um topo mais baixo do que esse cara aqui. E o mercado fazendo isso aqui. O que eu posso pensar agora? Unir esse topo com esse topo, botar uma linha de tendência aqui para baixo e operar só assim, só com price action, tá? Ó, posso fazer isso aqui. Digamos que o mercado vai bater aqui, vai fazer esse topo aqui menor que aquele lá. Vai furar esse fundo aqui. É mais ainda, melhor ainda, cara. É melhor ainda se fura esse fundo, tá? Aí a gente tem uma linha de tendência traçada bem legal, tá? E uma tendência bem definida, tá? Eu espero que eu tenha te ajudado muito nessa aula, cara. Faça os seus testes, pega, volta os dias, bota a linha de tendência para cima, para baixo. Mas qual que é a ideia? Sempre afasta, cara. Sempre afasta um pouquinho assim, ó, para você ver uma tendência um pouco mais macro, tá? Olha só. A gente sabe que aqui é um suporte bem importante, né? Aqui foi uma região de resistência. Olha quando ele veio testar ela aqui, ó. Testou. E daí, para romper, ele vai ter que botar bala na agulha, cara. Vai ter que botar bala na agulha. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Pivô de baixa armada. Veio buscar o suporte aqui embaixo. A última zona de liquidez. O mercado sempre busca as melhores zonas. Cara, para de marcar isso aqui, ó. Ó, uma coisa. Se você tá marcando suporte e resistência, o suporte aqui, uma resistência aqui, cara. Essas são as melhores regiões. Ah, mas deu um topinho aqui. Aqui ele testou o topinho, blá, 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 botou... Para, cara, para com isso. Busca as regiões dos players. Busca as melhores zonas. Onde ela vem e bate e já sai para baixo de novo. Ou vem num suporte, bateu no suporte e já gospe para cima de novo. Tá? Essas são as melhores zonas, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tá me assistindo aqui no YouTube, cara, deixa seu like. Para mim é muito importante. Compartilha com o pessoal, tá? Eu vou ficando por aqui. Nós vamos ter muito mais aulas. E valeu!